84 milhões de anos atrás, muitos mamíferos modernos, pássaros, grupos de insetos e até mesmo as primeiras plantas como flores já estão lá. Os dinossauros ainda vagam por aí. Eles têm cerca de 20 milhões de anos restantes antes do asteroide. O T-Rex, um caçador destemido, se torna o rei deles. E a Terra inclinou 12 graus. Imagine nosso planeta como uma trufa de chocolate. A casca é endurecida, o centro é viscoso, com matéria semissólida. Sua camada superior, a crosta, consiste em placas tectônicas que são como quebra-cabeças. Continentes e oceanos vêm em cima delas. 84 milhões de anos atrás, o manto e a crosta começaram a girar em torno do núcleo externo do nosso planeta. Depois voltaram. Se você visse isso do espaço, pareceria que o planeta inteiro havia tombado para um lado. Hoje, isso teria mudado a cidade de Nova York para onde fica a Flórida. Digamos que o nosso planeta seja como um peão. Ele gira perfeitamente se o peso na parte superior for distribuído uniformemente. Mas se você mover parte do peso para um lado, ele se inclinará. Isso pode ter sido causado pelo movimento das placas tectônicas e uma delas ter afundado sob a outra. Podemos estar bebendo água mais velha que nosso sistema solar. Alguns cientistas acreditam que a água que temos na Terra pode ter vindo de partículas de gelo que estavam flutuando em algum tipo de nuvem espacial há mais de 4 bilhões e meio de anos. Lagos nem sempre são calmos e relaxantes. Eles também podem explodir. Acontece quando há gases vulcânicos sob a superfície que podem estourar, subir à superfície e causar grandes danos. A rotação da Terra está diminuindo ao longo do tempo. Todos os anos a Lua recebe um pouco de energia de nosso planeta e lentamente se afasta dele. Essas duas coisas estão tornando nosso dia mais longo, mas muito lentamente, cerca de 1,4 milissegundo a cada 100 anos. Isso significa que quando os dinossauros estavam por perto, o dia durava 23 horas. O nosso planeta costumava ser roxo. Uma teoria diz que os micróbios antigos não dependiam da clorofila para absorver o sol, mas de moléculas diferentes. Eles absorviam a luz verde e a refletiam de volta em uma bela cor roxa. Toda vez que você der um mergulho no mar, lembre-se de que está nadando acima de mais de 700 trilhões de dólares em ouro. Não no fundo do oceano, esperando que alguém o pegue, mas em minúsculas partículas dispersas na água. O lugar mais profundo do nosso planeta é a Fossa das Marianas, um local no Oceano Pacífico 11 mil metros abaixo do nível do mar. Mas o lugar mais profundo que não é coberto pelo oceano é a Antártida. Tecnicamente, está escondida abaixo de camadas espessas e profundas de gelo. Fica a mais de 2.500 metros abaixo do nível do mar. 60 toneladas de poeira caem do espaço para o nosso planeta todos os dias. Você provavelmente inala uma boa quantidade dessa sujeira cósmica enquanto vai para o trabalho. Isso inclui poeira, pequenas partículas de cometas, meteoritos e alguns outros corpos espaciais. Dalol, na Etiópia, é o lugar habitado mais quente do nosso planeta. Entre 1960 e 1966, a temperatura era de 41 graus e, mesmo no inverno, chega a 37 graus em média. 8 minutos e 20 segundos. Esse é o tempo que a luz solar precisa para viajar do Sol para o nosso planeta. Ainda não é muito comparado ao tempo de viagem até Plutão, 5 horas e meia. Quase 100% da água doce que temos no mundo é mantida em mantos de gelo e geleiras. Mas mais de 96% da quantidade total de água da Terra está nos oceanos. A Terra é como uma espécie de grande ímã. O núcleo interno é, na verdade, uma esfera feita de ferro sólido, com ferro líquido ao redor. Todas essas variações e mudanças de densidade e temperatura criam algum tipo de força, que faz com que o ferro produza correntes elétricas. Elas são alinhadas pelo giro do planeta e juntas criam um campo magnético. Existem muitas estrelas na Via Láctea, 100 bilhões, mas muito mais árvores só em nosso planeta, cerca de 3 trilhões. Você pode dizer a idade da árvore para a qual está olhando pelos anéis. Eles também podem indicar mais sobre as condições de um determinado ano. Quando esses anéis são finos, houve uma seca, enquanto os grossos dizem que foi um período de chuva. A Terra é um planeta mágico onde até as rochas podem andar, pelo menos algumas delas, no Vale da Morte, Califórnia. Elas deixam rastros, então é possível ser registrado o caminho por onde passaram. Algumas das rochas maiores deixaram rastros de até 460 metros de comprimento. As de fundo liso vagam sem rumo, enquanto aquelas com superfícies ásperas tendem a deixar rastros retos.
O mundo que nos rodeia consiste em átomos e eles parecem ser sólidos, mas 99,99% deles são apenas espaço vazio. Um átomo é apenas um núcleo muito pequeno e uma nuvem de elétrons ao seu redor. Esses elétrons são partículas, mas agem como ondas. Eles não existem em um ponto, mas estão espalhados por uma gama de probabilidades e ocupam muito espaço. Pegue o vazio em nossos átomos e todos os humanos caberiam em um espaço realmente apertado, como o volume de um cubo de açúcar. A Austrália está se movendo lentamente para o norte, 7 centímetros por ano, por causa dos movimentos tectônicos. A região está no topo das placas tectônicas continentais, que se movem mais rápido que as outras. Você precisaria de 400 mil luas para atingir o nível de brilho do Sol. Parece muito no início, mas a Lua apenas reflete a luz que vem do Sol. Ela não tem luz própria. E mesmo isso não é suficiente. Seu brilho depende do ângulo exato entre o Sol, a Lua e a Terra. O planeta em que vivemos costumava ter 2 luas, ou pelo menos alguns cientistas acreditam que sim. Eles calcularam que o lado da Lua voltado para a Terra é relativamente plano e baixo, enquanto o outro é muito mais espesso. A teoria diz que costumava haver uma segunda lua que colidiu com o lado mais grosso. Alguns acreditam que ainda há uma segunda lua. Pode não ser um corpo espacial gigante, que podemos ver claramente no céu, mas algum tipo de pequeno asteroide puxado para a órbita terrestre. O ar não consiste principalmente de oxigênio. Quase 78% dele é nitrogênio. Se você quiser ver algumas rochas bem íngremes, vá para o Canadá, no Parque Nacional, o local que tem a maior queda vertical do país, o penhasco mais alto e mais íngreme, com 105 graus de saliência e 1.220 metros de rocha. Uma equipe de 4 homens americanos finalmente chegou ao topo em 1985. E houve outras 30 tentativas antes da realização deste feito. Eles levaram 33 dias para escalá-lo. O Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Ártico são os 4 oceanos do mundo. O quinto é confirmado como o Antártico. Não é definido pelos continentes ao seu redor, mas por sua corrente antártica, que vai de oeste para leste. Pesquisas mostram que essa corrente foi criada há mais de 30 milhões de anos, quando a América do Sul e a Antártica se separaram. Isso permitiu que a água fluísse ao redor do fundo do oceano, sem quaisquer barreiras. O derretimento de geleiras e mantos de gelo significa que há mais água nos oceanos. Isso adiciona ao peso extra de todo aquele líquido que pressiona o fundo do mar, fazendo-o afundar. A superfície da Terra parece sólida e meio permanente, mas a cada 500 milhões de anos, ela passa por um processo de regeneração. As placas tectônicas se chocam. A crosta continental cria pressão na oceânica e isso ativa os vulcões. Com o tempo, o resultado é regeneração e a substituição de grande parte da superfície da Terra. Assim como nosso corpo regenera as células da pele, substituindo as velhas por novas. De todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é o único com a crosta externa que se divide em enormes superfícies que chamamos de placas tectônicas. Este é um processo importante que permitiu a formação de fossas oceânicas e montanhas e também auxilia na própria proteção. Quando as plantas microscópicas que vivem no oceano desaparecem, elas caem para o fundo. As remanescentes voltam para o interior do nosso planeta e são recicladas, e eventualmente acabam na atmosfera, protegendo-nos do superaquecimento e impedindo que nos transformemos em Vênus, o planeta mais quente do nosso Sistema Solar.